Tudo certinho com vocês? Então tá belezinha. Pessoal, então vocês receberam um material da nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar aí com os tópicos de jurisdição, ação, né? Na primeira página, jurisdição, seus conceitos e características, certo? Então as principais características aí da atividade jurisdicional. Depois na página 6, a gente vai trabalhar com ação, né? Que é um ponto sempre cobrado aí na hora da prova, né? Basicamente, se não cai o conceito próprio de ação, cairia aí as condições da ação ou algumas matérias ligadas então à condição da ação, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha nos pressupostos processuais e na parte final aí nós temos algumas questões, né? Que são questões colocadas aí no nível da prova, né? Então são 16 questões que a gente vai fazer. Elas não têm o gabarito porque a gente vai fazendo em aula, né? Então a gente vai trabalhando com a matéria e resolvendo o gabarito em aula aí. Dando uma boa analisada aí nos diversos tópicos da jurisdição na ação e o que seria decorrente a essa ideia de jurisdição e ação. Então vamos trabalhar dessa forma, certo? Meu nome é Juliano Colombo, quem não me conhece, né? Eu dou aula há mais de 6 anos aqui no Verbo Jurídico, de processo civil e tributário. Certo? Vou passar algumas aulas aí com vocês. Certinho? Então tá bom, tá beleza. Nas minhas aulas você recebe um material. Basicamente o que eu falo na aula está no material, né? Tem alguns esquemas e tal, eu trabalho bastante com o quadro, faço alguns tópicos, né? Que não estão desenhados assim no teu material, né? Mas é apenas uma visualização da matéria, certo? A gente começa trabalhando aí com um esquema que é fundamental para você entender a jurisdição, né? Com uma parte bem importante para, vamos dizer assim, visualizar o processo, visualizar o procedimento, o ato processual, a jurisdição, a ação. Uma visualização, então, de todo o processo. Bom, a partir dessa visualização do processo, a gente tem a seguinte ideia. Esse esquema aqui é só um desenho, não está no teu material, porque é só uma ideia para entender melhor, né? Bom, o problema todo começa com esse sujeito aqui, certo? Esse sujeito aí vocês sabem que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, e para alguns não, né? Mas evoluiu do macaco, como se fosse uma célula que veio, está em constante evolução, certo? Mas isso não importa dentro dessa definição, né, da jurisdição, né? Importa que esse sujeito aqui ele tem capacidade de amar, né? É uma capacidade que é implícita ao ser humano, que eu tenho, você tem, né? Todo mundo tem a capacidade de amar, né? É própria da humanidade, né? Que os animais não a têm, né? Então isso nos diferencia dos animais, né? Muitos falam que seria o raciocínio, mas tem animais tão inteligentes que acabam, às vezes, até causando espanto aí ao homem, né? Mas, basicamente, essa é a grande diferenciação aí. A humanidade é capaz de amar, né? Até aí não importa muito ao direito, né? Quando está amando, né? Importa quando ela está utilizando a outra capacidade, que é a capacidade de odiar, né? Capacidade de ter raiva, né? Capacidade de efetivar aí algumas pretensões resistidas contra o seu semelhante. Então, na verdade, o problema para o direito está aqui, que também só o ser humano teria, né? Uma capacidade de odiar, né? Também somente ele tem, né? E as duas são ilimitadas, assim como o sujeito pode amar ilimitadamente, ele pode odiar ilimitadamente também, né? Então, as dualidades aí, né? Um animal, por exemplo, mas o meu cachorrinho me ama, né? Ele parece que me ama, mas ele não te ama, né? Porque ele não é capaz de te odiar, entende? Então, o grande sinal para saber se alguém ama ou não é a capacidade de odiar, né? Então, ele é capaz de odiar? Não é. Ele vai ser teu amigo para sempre. Faça o que tu fizer para ele, ele vai continuar sendo teu amigo. Ele pode desconfiar um pouquinho e tal, mas ele vai continuar lá. Então essa é a capacidade própria do ser humano. O Carnelucci chamou isso aqui de lide, certo? Que é conflito de interesse, é pretensão resistida, né? É a oposição entre dois sujeitos. Aí a sociedade evoluiu, né? Num primeiro momento, esse conflito de interesse ele era resolvido por uma autotutela, né?
que seria uma autotutela? A capacidade que o sujeito tem de autotutelar os seus interesses. Então ele resolve as suas coisas, né? Então se eu me sinto violado em um direito, eu vou rebater a isso violando também o direito de outra pessoa. Se alguém não me paga uma dívida, eu vou lá e retiro à força o patrimônio daquela pessoa. Então isso é a chamada autotutela, né? Que foi chamada também nos primórdios aí como justiça da mão própria, ou a ideia da vingança privada, né? Justiça da mão própria ou vingança privada. Essa era a ideia aí da realização da justiça, certo? Então, eu acabava resolvendo a justiça por esses meios, né? Meios de autotutela, justiça da mão própria, vingança privada. Aí aconteceu que isso conduziu a uma anarquia social, né? Porque, de certa forma, vence o mais forte, né? De certa forma, se estabelece aí uma vitória para nem sempre aquele que tem razão, mas aquele que tem mais força no sistema. E aí o Estado, que é soberano, ele proibiu a utilização da autotutela, né? Hoje você não pode autotutelar os seus interesses, você não pode fazer a justiça da mão própria e não pode exercer a vingança privada. Então hoje essas atitudes são totalmente ilícitas. Então tanto nessa relação de fazer justiça com as próprias mãos, porque na verdade o meu conceito de justiça, o conceito de justiça da parte, ele é parcial, como o próprio nome diz, parte, né? Porque ele está se sentindo injustiçado, né? Então vejam quando as pessoas fazem justiça com as próprias mãos o que acontece, né? Então nós estamos, o cenário nacional aí está trabalhando com um crime que todo mundo está espantado, né? Do diretor da empresa lá, que a mulher se sentiu traída e matou ele. Veja a ilimitação que tem para odiar, assim como tem uma ilimitação para amar, né? Então, eu acabo caindo numa irracionalidade se eu exerço a minha autotutela, a minha vingança privada. Então, o que fez o Estado? O Estado vedou a possibilidade do sujeito de autotutelar os seus interesses. E ele diz o seguinte: olha, se você tiver algum problema, você provoca o Estado que ele vai resolver os conflitos de interesse mediante o exercício da jurisdição, né? E aí surge aquele conceito da tutela jurisdicional, né? Certo? Então, por exemplo, eu estou num conflito de interesse e, portanto, eu não consigo realizar os meus direitos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o Estado vem e veda a autotutela, porque ele não pode permitir que alguém faça a sua justiça, porque aí cai numa anarquia social, e ele corta parte da liberdade dessa pessoa e diz: bom, se você tem algum problema, você tem que provocar o Estado para que ele venha dizer o direito. Um dos conceitos básicos de jurisdição é esse, né? O próprio nome já diz, né? Jurisdição, né? Então, o que é jurisdição? Jurisdição é juris dizer, né? Então, quer dizer, dição é dizer, juris é direito. Então, o poder jurisdicional é o poder de dizer o direito. Está aí no teu material na página 1, né? O conceito de jurisdição. Jurisdição é o poder de dizer o direito ao sujeito da relação jurídica. Então, eu digo o direito porque foi conferido ao Estado este poder de dizer o direito nessa relação, certo? Só que por que o Estado vai dizer o direito, ou de que forma ele vai dizer o direito? Ele vai dizer o direito a partir de uma provocação. Então, quer dizer, o sujeito, quando se sentir violado, ele tem que provocar, certo? Provocar o Estado para que ele diga o direito. Quer dizer, ele tem que exercer o direito que ele tem, né, que é do autor da ação, de mover uma ação, certo? E aí já tem um ponto bem importante entre o conceito de jurisdição e o conceito de ação. Porque se eu pegasse uma caneta, desse para você e falasse assim, ó, marca aqui nesse desenho onde está o direito de ação. Onde está o direito de ação nesse desenho aqui? O direito de ação é exatamente esse aqui, ó, certo? É o direito que eu tenho de acionar o Estado para que esse Estado resolva os meus problemas, certo? Então aqui está o direito de ação. Eu vou acionar o Estado para que ele venha resolver os meus problemas. Isso vai ser bem importante para a gente analisar alguns conceitos e algumas condições. Porque para fazer isso aqui,
eu tenho que ter condições, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que ser legítimo, eu tenho que estabelecer um interesse de agir, tem que ter interesse em promover e eu tenho que fazer um pedido que é possível juridicamente. Que são as 3 condições da ação, que depois a gente vai dar uma olhada aí dentro da ideia das condições. Aí o sujeito sentiu-se violado, entrou com uma ação que retira a inércia do Estado, né? Porque ele pode fazer o seguinte, ó, o sujeito pode se sentir violado e nunca exercitar o direito de ação. Pode acontecer isso? Pode, né? Tanto que existem pessoas que passam a vida inteira engolindo sapo aí, né? Então não fazem nada, se sente violados o seu direito, mas não faz nada. Agora, a partir do momento que eu decidi reparar esse dano que eu tenho, eu posso, porque não é uma obrigação, é o exercício de um direito, exercer o direito de ação. Ao exercitar o direito de ação, eu provoco um poder que era inerte, que estava quieto, né, que é o poder de dizer o direito. Aí o Estado vai estar provocado para dizer o direito e agregar aquela tutela jurisdicional ao caso, né? Tutelar esta relação para que eu tenha, ao final, aí uma harmonia social, né? Uma pacificação social, certo? Então esse é o conceito básico de ação e jurisdição. Uma das diferenças básicas que já foi colocada na prova da ordem é a seguinte, ó, a ação, você está trabalhando no plano de um direito da parte, enquanto jurisdição é poder. Jurisdição não é direito, jurisdição é um poder que o Estado tem, de juris dizer, né? O juiz fica jurisdicionando, fica dizendo o direito. Esse é um poder inerente ao Estado. Enquanto a ação, ela não tem nada a ver com o poder, a ação é um direito. É um direito que cada um de nós tem, a partir do momento que está sendo violado no seu direito substancial, no seu direito material, tem o direito de exercitar a ação, tirando a inércia do Estado para que ele diga o direito no caso concreto. Basicamente essa é a sequência entre ação e jurisdição. Aí acontece o seguinte, ó, o Estado recebe essa reclamação e ele criou um método para resolver isso. O nome desse método é processo. Então ele pega e instala um processo, né? Que é, na verdade, um método criado por ele mesmo para compor aqueles litígios. O conceito de processo tem no teu material na página 1, né? Método específico de compor litígios. Então é essa a linha, né, do processo, né? É um método criado para a composição dos litígios. A partir dessa estrutura, o processo já entende o Estado que o processo é capaz de fazer a pacificação, a composição daqueles litígios. Acontece que esse processo ele vai ser organizado conforme um procedimento. Conforme um procedimento ou rito. Certo? Então, conforme um procedimento ou rito, eu vou organizar os atos processuais, né? Eu vou estabelecer, vou colocar em ordem aqueles atos processuais. Vamos pensar, olha só, eu tenho um processo, certo? Que é o método específico que foi criado pelo Estado para compor os litígios. Um processo, ele é organizado conforme um procedimento. O que é um procedimento? Um procedimento é a maneira como eu vou colocar em ordem uns atos processuais. Então, conforme o procedimento escolhido pelo autor ou determinado pela lei, eu vou colocar em ordem os atos processuais, que é uma parte da matéria bem importante também. Vamos tentar visualizar isso, olha só. Eu entrei com uma petição inicial, exercendo o direito de ação, e o Estado detém então o monopólio de dizer o direito, ele detém então o poder de dizer o direito. Aí ele criou um método que é denominado processo, que é um método para compor litígios. O processo vai ser organizado conforme um rito processual, ou ainda conforme um procedimento, expressões sinônimas. No Código de Processo Civil, o que faz um rito e um procedimento? Ele vai colocar em ordem atos processuais. Ele vai colocar os diversos atos, como petição inicial, contestação, audiência, réplica, recurso. Ele vai colocar tudo isso em ordem. Que procedimentos nós temos? Bom, no Código de Processo Civil tem vários procedimentos. Eu posso entrar com uma ação, por exemplo, no procedimento comum ordinário. E aí vai ter uma sequência. Tem o procedimento sumário.
Tem o rito do juizado especial civil, por exemplo, né, na Justiça Estadual. Tem o juizado especial da Fazenda. Tem os procedimentos ou ritos especiais, que nós temos lá os procedimentos especiais. Então vão ser várias maneiras de colocar em ordem os atos processuais, certo? Esses atos processuais são colocados em ordem conforme um procedimento estabelecido. E quem é que realiza atos processuais, né? Quem realiza atos processuais é o juiz, que ele vai efetivar aí uma sentença, uma decisão interlocutória, um despacho. Quem realiza ato processual é a parte, que tem os maiores atos processuais são realizados pela parte. Por exemplo, a petição inicial, contestação, todos os recursos, né? Então ficaria aí a sequência da realização de atos processuais, né? E depois o escrivão, né? O escrivão ou chefe de secretaria, diz a lei, né? Então é escrivão. Esse também poderia realizar atos processuais, certo? Então essa é a sequência aí de realização dos atos processuais, né? São realizados e organizados conforme o procedimento. Quer ver um exemplo? Olha só, se a gente vai para um procedimento ordinário, num rito ordinário, vamos só estabelecer assim, ó, rito ordinário, certo? Fora desse quadro aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor este quadro aqui, né? Estas colocações aqui de alteração da lei conforme o procedimento escolhido, alteração dos atos processuais. Vamos pensar, por exemplo, qual é o primeiro ato processual de um processo? O primeiro ato vai ser a petição inicial, certo? Então eu vou entrar com a petição inicial, que vai ser um ato do autor, certo? Aí vai ter, como um segundo ato processual, vai ter uma atividade aí que é do juiz, certo? Isso aqui não está no material, só para visualizar, né? Uma atividade do juiz, ou melhor, se a gente fosse contar todas as atividades, seria muito mais longo. Então eu vou pular só as partes do escrivão, né? O escrivão, por exemplo, faz a autuação do processo, numera as folhas, coloca número, identificação das partes. Enfim, vamos trabalhar só com os principais, que é da parte do juiz, né? Aí o juiz vai dar um despacho, né? O que vai significar esse despacho? Que é dado pelo juiz. Esse despacho é o despacho de citação, né? Então ele efetiva, cite-se, porque aí o juiz vai analisar se está certo ou não, se tem razão ou não a petição inicial, se ela está revestida de todos os atributos de uma petição inicial, né? Se ela tem, então, as condições da ação, os pressupostos processuais, e vai determinar, então, a citação do sujeito. Aí, num terceiro momento, num terceiro tópico, nós vamos ter aí a contestação do sujeito, certo? Então, contestação, que vai ser do réu. Depois, num quarto ponto dessa contestação, o processo vai voltar de novo para os autos voltam de novo para o cartório, e aí o escrivão, ele faz um ato ordinatório, que é a chamada vista para a réplica, né? Então, ele intima para a réplica. Intimação para a réplica. Certo? Isso que vai acontecer. Aí depois, no quinto ato processual, você vai ter a réplica. Quem é que efetiva a réplica? É o autor, né? Ele vai falar sobre os documentos juntados pelo réu na contestação. Depois da réplica, eu vou ter um ato processual que vai ser de novo um despacho do juiz, porque o juiz vai dizer o seguinte, ó, digam às partes as provas que pretendem produzir. Então ele termina com a fase de postular e entra com a fase de provar, né? Então a sequência, então, despacho, que o juiz vai dizer o seguinte, ó, digam às partes as provas que pretendem produzir. Então, ó, tem prova para produzir, né? O juiz diz, e aí, pessoal, tem como vocês provarem isso que vocês estão falando? Aí, num sétimo ato processual, continuar aqui, ó. Num sétimo ato processual, você vai ter uma petição das partes
pedindo provas, né? Pode ser, por exemplo, uma prova testemunhal, uma prova pericial, enfim. Né? Então, vamos supor que a parte peça a prova testemunhal e prova pericial. Se eu tenho testemunha e perícia, o que eu realizo antes? Se eu tenho prova pericial e prova testemunhal, primeiro eu realizo a prova pericial, depois eu realizo a prova testemunhal. Justamente porque a prova pericial grava isso, né? Porque o perito ele pode ser ouvido na audiência. Né? Então, a audiência de instrução e julgamento é sempre a última, certo? Sempre a última coisa que eu vou fazer na fase de probatória, porque eu vou juntar documentos, eventualmente vou fazer perícia, e depois vou chegar aí na instrução e julgamento. Aí vamos supor, primeiro eu vou ter perícia, depois eu vou ter a manifestação da perícia, manifestação sobre a perícia, das partes, aí o autor e o réu vão fazer a manifestação da perícia, e aí depois, num 10º ato processual, eu vou ter a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, certo? Então aí no 10º ato processual, vou ter uma audiência que vai instruir e julgar o processo. No final da audiência, ou vão ter os chamados debates orais, ou o juiz vai converter em memoriais, que seria a ideia de fazer um resumo do processo e entregar lá um memorial. Né? Então, vai ter os memoriais. E num 12º ato processual, nós vamos ter a sentença, certo? Então, basicamente, seria, na regra, a sequência de um rito comum ordinário, né? De um procedimento comum ordinário e sua organização de atos processuais. Eu explico tudo isso por quê? Porque o que é rito? Rito é a maneira como eu vou colocar em ordem esses atos processuais aqui. Então, por exemplo, o rito comum ordinário, ele diz que eu coloque em ordem a seguinte sequência: petição inicial, despacho, a contestação, depois vou ter um ato ordinatório, que vai ser do escrivão, vai dizer, olha, intime-se o autor para apresentar réplica. O autor apresenta a réplica, vai ter um despacho do juiz, que digo, e aí pessoal, tem provas a produzir? Vocês já falaram que tinham para falar, tem provas a produzir? Temos, diz no 7º ato, uma petição do autor ou do réu. Temos provas, queremos perícia, aí fizemos a perícia, depois a manifestação sobre o laudo pericial, e depois temos a audiência da instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, encerrada, tem abertura de memoriais e conduz aí uma sentença. Isso no rito comum ordinário, que é uma forma de colocar em ordem os atos processuais. Agora, se eu escolher outro rito, como por exemplo o rito do juizado especial civil, o que vai acontecer no rito do juizado especial civil? No rito do juizado especial civil, eu vou entrar com a petição inicial, vai ter o despacho de cítice, só que aí eu já não vou ter a contestação com o primeiro. A audiência, que era o 10º ato processual, ela passa já para 3º ato processual. Aí eu não vou ter réplica, eu não vou ter esse despacho do juiz, porque as provas já são realizadas em audiência. Eu não posso ter perícia, porque seria uma causa complexa, se eu determinasse uma ampla realização de perícia. Eu não vou ter manifestação, portanto, sobre a perícia, eu não vou ter memoriais, e aí depois eu vou ter a sentença. Então veja o que faz o rito. O rito ele joga, ele brinca, ele estabelece uma ordem entre os atos processuais, é isso que faz um rito. Né? Aí depois se a gente contasse, por exemplo, no JEC, né? Estou dando o exemplo aqui do JEC, né? Começar com os recursos também seriam totalmente diferenciados, né? Não haveria apelação a um recurso inominado, não tem a possibilidade de ter agravo de instrumento, então segue uma confusão total nos atos processuais. Basta você alterar o rito de sequência desses atos, né? Então, rito comum ordinário seria esse, né? Que é a petição, o despacho, a contestação, um ato ordinatório, a réplica, um despacho que pede provas, a petição do autor e réu, a perícia, a manifestação sobre a perícia, a audiência da instrução, os memoriais e a sentença. Rito comum ordinário.
Alterei isso, alterei o procedimento ou o rito, vai alterar completamente a sequência daqueles atos processuais. Então isso é um rito colocado. Então até agora a gente viu a seguinte sequência, olha só, vou apagar aqui os ritos, tá? A gente viu a seguinte sequência. Numa ideia básica aí de processo, nós temos o direito de ação como um direito do sujeito, certo? A jurisdição como um poder, o processo como um método para compor esse litígio. O procedimento é a forma como eu vou organizar os atos processuais, né? Colocar na ordem aí os atos processuais, né? E colocando esses atos processuais em ordem, eu acabo estabelecendo a sequência lógica deles, né? Então, acabo estabelecendo a forma lógica de ordenação desses atos processuais. Com uma última matéria aqui, todo ato processual ele é submetido a um prazo, certo? Então, eu vou ter um prazo para ato processual. Todo ato processual ele teria prazo, certo? Todo ato processual teria prazo. É uma inverdade o que se fala aí, que o juiz não tem prazo, por exemplo. De repente você já escutar, o juiz não tem prazo. Isso cai bastante aí na ordem. Na verdade, o juiz tem prazo, né? Ele não posso afirmar que o juiz não tem prazo, ele tem prazo. Tanto que, por exemplo, esses dias eu encontrei um advogado no foro, né? Ele disse o seguinte, um colega aí, disse, tu nem sabe, o juiz é louco. Aí eu perguntei por quê. Ele sentenciou na audiência da instrução e julgamento. Ele ouviu a testemunha e já sentenciou na audiência da instrução e julgamento. Aí eu perguntei para ele em que audiência que ele sentenciou, né? Na instrução e julgamento. Ele falou assim, né? Instrução e julgamento. Eu falei, bom, então ele fez certo. Porque o nome da audiência é instrução e julgamento. Ele deve sentenciar na audiência da instrução e julgamento. Depois de ouvir as testemunhas, o juiz deveria fazer isso. Sentenciar o processo. Depois de ouvir as testemunhas. Essa é a regra do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é o melhor momento que ele teria para fazer a sentença, certo? O melhor momento. Porque uma ata de audiência que ele vai ver depois de 6 meses, ela não sua, não chora, não gagueja, né? O que uma testemunha é capaz de fazer na tua frente, tu sabe, esse sujeito só pode estar mentindo. Agora, se é revestido aí numa ata de audiência, não vai ter vamos dizer assim, uma veracidade, você não vou conseguir constatar. Então, é por isso que o CPC criou essa ideia. Se você não sentencia na audiência, se o juiz não sentencia na audiência de instrução e julgamento, ele teria 10 dias para fazer, certo? E pior, ele poderia prorrogar por no máximo 10 dias. Então ele teria 10 dias mais 10, no máximo. Havendo causa justificada. Qual é o juiz que sentencia na audiência ou no máximo depois de 20 dias? Nenhum. Hoje uma sentença, ela vem talvez de 6 a 8 meses depois da audiência da instrução e julgamento. Normalmente, em média, 6 a 8 meses depois da audiência. Então quer dizer, o que acontece? O juiz tem prazo? Tem. Ele tem prazo. Agora, ele pode descumprir os seus prazos e não sofrer penalidade processual por isso. Então significaria, se ele perde o prazo para fazer a sentença, ele não perdeu o prazo. Porque ele pode fazer a sentença quando ele bem entender. Por quê? Porque ele não tem o prejuízo, ele não tem a penalidade por não ter realizado aquele ato processual a tempo. Então, o nome disso é preclusão, né? O juiz não tem a preclusão temporal, que é aquilo que a parte tem, né? Se a parte não sentencia, se a parte não apela, não contesta no prazo definido pela lei, ela perde o prazo, né? Que é um dos grandes problemas da advocacia, é o prazo, né? Então, a preclusão temporal, né? Que o prazo é uma matéria. Você passando no exame da ordem, aí você vai ver como o prazo vai ser um tormento na tua vida, né? Porque se você acha que teus problemas estão por aí, né? Espera começar a advogar, né? Então, começa alguns outros tormentos, né? O prazo, por exemplo, ele é uma matéria que afeta a advocacia diretamente, o exercício da defesa da parte, ou do ataque aí da parte. Porque sempre o ato processual vai ter prazo. E como a parte, por ser o advogado, tem preclusão temporal,
que é o que preclusão temporal tecnicamente? Preclusão temporal é a perda da oportunidade de realizar o ato. A partir do momento que precluiu, eu perdi a oportunidade de realizar o ato processual. Essa é o conceito de preclusão, né? Preclusão seria a perda da oportunidade de realizar o ato processual. Então, a partir do momento que precluiu, a gente perde a oportunidade. Já o juiz, o escrivão, não tem essa perda de oportunidade. Pode desrespeitar os prazos sem perder qualquer oportunidade de realizar o ato processual, certo? Todo ato, portanto, todo ato processual teria prazo. O prazo ele é o que empurra, né? Ele é uma mola propulsora. Ele empurra que eu realize atos processuais organizados no procedimento, que é um método específico de compor litígios, certo? E aí, de certa forma, eu vou pacificar essa sociedade, né? Aí o sujeito estava triste, no final lá ele fica feliz, então, né? Ah, que bom, tal, a sentença resolveu meus problemas e tal. Essa é a ideia do direito, né? Essa é a ideia de pacificação de conflitos. É por isso que isso tudo aqui tem que ser rápido, né? Tem que ser tempestivo, tem que ser efetivo. O processo hoje, a grande ideia processual, ele tem que impactar nessas relações aqui, certo? O processo, por muito tempo, e isso fica evidente quando se estuda processo, ele se achou a bolachinha mais recheada do pacote, né? Então, o processo. Tanto que se discutia questões meramente processuais, né? Tutela cautelar. Ela cautela para satisfazer ou ela satisfaz para cautelar, né? E para o sujeito aqui pouco importa isso, certo? Ele quer saber se ele pode pegar o dinheiro dele, se ele tem condições se ele pode sair de casa, se ele vai ter a guarda dos filhos, é isso que ele quer saber, né? Não quer saber se a sentença é mandamental, condenatória, executiva, lato sensu. Ele quer saber o que vai acontecer com ele, né? Então, na verdade, hoje se deu uma reviravolta no processo civil, né? O processo civil hoje tem bem claro que o grande objetivo do processo é realizar esse direito material aqui, né? É a efetividade do processo. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, o que mais faz é campanha para fazer acordo, né? Então tem Conciliar é Legal, Semana da Conciliação, tem lá no Fantástico, lá, o Conciliador, né? Então tá todo mundo sabendo já que a grande ideia é conciliação, é aproximação. Por quê? Porque não existe um processo que tenha um fim em si mesmo. O processo ele é instrumento. Ele é um instrumento que eu crio para realizar esse direito material. Então, e aí criam-se alguns problemas. O problema é que o processo, por muito tempo, ele se achou uma disciplina autônoma, desvinculada do direito material. E ele só tem razão de existir a partir do momento que ele pode ser efetivo aqui para essas partes, que ele pode pacificar. Se um processo não é capaz de pacificar as partes, bom, então ele deixa de existir, pode não existir processo, né? Porque inventem outro meio, porque essa é a forma criada pelo direito de pacificação da sociedade, de harmonia social, né? Que hoje o processo, na maioria dos casos, ele está deficitário nesse ponto, ele não consegue harmonizar, pacificar, né? Por exemplo, pensa um direito de família, né? No direito de família, inventário, as pessoas saem assim, felizes? Não, né? As pessoas não saem felizes, né? No direito de família, as pessoas não saem felizes. Então, o direito ele tem um problema, ele não é capaz de atingir o total resultado que ele cria pelo processo. Porque, por exemplo, eu entro com uma investigação de paternidade acumulada com alimentos, certo? Condenação a alimentos. Se o meu suposto pai me dava oi depois da investigação e da condenação em alimentos, talvez ele nem olhe mais para minha cara. Porque ele se sente obrigado a me dar 30% do seu salário, vamos supor. Então, não é capaz. O inventário, por exemplo, é um meio hoje de destruir famílias, né? Então, vai todo mundo bem até alguém morrer e aí depois todo mundo começar a brigar, né? Porque as pessoas trabalham com patrimônio e o juiz também vamos dizer assim, treinado para julgar patrimônio, não para julgar outras coisas, né? O direito nos treina para julgar questões meramente patrimoniais. Qual é o grande problema? O grande problema é que essas pessoas aqui, às vezes, elas não estão buscando questões patrimoniais, estão buscando questões sentimentais, né? Que superam muito o patrimônio. Por que se fala no patrimônio? O patrimônio
é muito mais fácil de você falar. É muito mais fácil você ir em juízo ou em qualquer lugar e falar do patrimônio do que falar dos seus sentimentos. Se eu chamasse alguém aqui agora, já dá um frio na barriga, né? Digo assim, eu vou escolher uma pessoa para falar aqui na frente dos seus sentimentos hoje. Eles já estão nervosos, né? Bah, tomara que não seja eu, né? Agora, se eu te chamar aqui, fala se tem, qual é o carro que tu tem. Tu fala. Tranquilo, né? É mais fácil falar nisso, né? Então, tem um problema aí, né? Que o direito está sendo ineficaz para resolver várias questões atinentes a esse sujeito aqui, né? Porque ele resolve só a questão patrimonial. Então surge a ideia hoje, muito comum, da mediação, da justiça comunitária, por exemplo, né? É eleger um líder comunitário que ele vai saber resolver muito melhor do que um juiz, porque imagina eu pego uma comunidade aí, vamos supor aí um bairro, uma vila, aí eu tenho o juiz lá que vai impor uma sentença, ninguém vai respeitar. Agora, se eu chamo uma pessoa, um líder comunitário, digo, olha, vamos estabelecer aí um procedimento de justiça comunitária, chama as partes, faz um acordo com elas. Aí elas começam Lembra que tinha uma novela na Globo lá, que era o Juvenal Antunes ou Antenas, não lembro lá. Tinha um sujeito lá que era o líder comunitário. Não vemos novela, né? Tem um sujeito lá que era o líder comunitário e resolvia tudo, né? Era o Antônio Fagundes lá, ele resolvia tudo, né? Então ele concentrava, aquilo é a espécie, todo mundo cumpria. Então aquilo era a espécie de harmonização da sociedade, né? Então hoje tem alguns problemas. O psicólogo, por exemplo, seria muito melhor para resolver questões atinentes a direito de família. Não está se discutindo patrimônio. Por exemplo, quer ver um ponto que é muito comum na parte jurídica, né? No Chile, para você entrar com uma ação de separação judicial, um divórcio, tem que fazer 3 tentativas de conciliação antes. Não com o juiz, com o psicólogo, com o mediador. Aí ele vai lá, faz a tentativa, se não deu, aí sim tu vai provocar a jurisdição, certo? Porque aí sim o juiz vai atuar. Aqui não, aqui eu só falo na frente do juiz, né? E o sujeito não está treinado para resolver questão sentimental, né? Treinado para resolver patrimônio, né? E aí surgem os problemas. Inventário, mesma coisa. Inventário é um terror, né? Porque inventário, o advogado se sente ali só está participando de um processo que tu nem sabe o que está acontecendo, né? Porque as partes estão discutindo as coisas e estão falando em sentimentos, né? Então, eu quero ficar com aquela casa. Por que ele quer ficar com aquela casa? Porque o outro quer ficar também, né? O outro irmão quer ficar com a casa. Então, mas na verdade eles estão discutindo lá um carrinho, a namorada, a bicicleta, o sentimento que ele teve que o pai foi melhor com ele, foi pior com o outro. É isso que está sendo discutido ali, né? Eu tive um inventário bem interessante porque tinha uma casa na praia, certo? E dois irmãos, né? Aí nós fizemos uma reunião entre os advogados e as partes para saber quem é que ia usar a casa na praia, né? Em janeiro e fevereiro, já que o inventário não estava concluído, eles queriam usar a casa na praia, né? Aí fizemos uma reunião, era em novembro, e aí saiu lá, um fica em janeiro e o outro fica em fevereiro. O meu cliente ficaria em janeiro e o outro ficaria em fevereiro. Aí tudo tranquilo e tal, né? Aí fizemos a reunião. Saiu da reunião, não deu 5 minutos, tocou meu celular, né? Aí esse meu cliente perguntou assim, mas eu estava pensando melhor, por que ele quer ficar em fevereiro e eu em janeiro? Eu falei, não, acho que tem que decidir, né? Você quer ficar em janeiro e fevereiro? Aí disse, não, eu quero voltar atrás. Eu quero ficar em fevereiro. Eu estava pensando melhor, o fevereiro pode dar um tempo bom, vai ter carnaval, é por isso que ele quer ficar. Quer dizer, ele não está pensando nele, está pensando no outro, né? É por isso que ele quer ficar. Aí, moral da história, o que aconteceu? Deu uma controvérsia sobre esse ponto aí, né? Se ia ficar, nós fizemos a reunião em novembro. Era junho daquele ano e a petição ainda não tinha sido decidida. Quem é que teria ficado com a casa em janeiro e fevereiro? Moral da história, ninguém utilizou a casa, né? Porque eles não fizeram um acordo. Ficaram em janeiro e fevereiro em Porto Alegre suando aí, né? Não foram para a praia. Justamente porque estão discutindo questões que ultrapassam a ideia patrimonial. Então esse é o problema da jurisdição. Nem sempre ela é capaz de fazer a composição dos conflitos, né? A harmonização dos conflitos. Por isso que o processo ele é um instrumento, é um critério metodológico de pacificação da sociedade. Então você tem aqui um direito, que é o direito de ação, você tem aqui a jurisdição e aqui tem o processo, que é o método criado para compor litígio. Aqui você consegue ver, por exemplo, a decadência, a prescrição e a preclusão, né? Preclui o direito de realizar o ato processual, então uma preclusão aqui, prescreve o direito de ação e decai o próprio direito, né? O direito material está aqui, né? Que vamos dizer assim, aqui está o direito civil,
a alegada violação ao direito civil que eu tive, né? Então, decai o direito, prescreve a ação, preclui o ato processual, né? Um ponto bem corriqueiro aí de diferenciação, né? Preclusão de ato processual, prescrição da ação e decadência do direito, certo? Então essa é a estrutura básica aí do processo. Então isso é uma matéria introdutória para a gente entender aí os principais tópicos dentro da atividade jurisdicional, que eu coloquei basicamente aí na tua página 1, né? Jurisdição como um poder de dizer o direito, né? É uma ideia ligada aí à própria essência do Estado de pacificar aqueles conflitos, né, próprios dados pela sociedade. Depois a ideia de processo, procedimento, a ideia da vedação da autotutela, a jurisdição com o poder e função do Estado, certo? Então só essa matéria introdutória aí que nós passamos na página 1. Na página 2, nós começamos em uma matéria bem importante que seriam as características da jurisdição, certo? Então, ela está revelada aí por vários artigos do Código de Processo Civil e aí ela se transforma bem importante, então, dentro dessa matéria. Então vamos lá para entender aí as características da jurisdição. Bom, a primeira característica da jurisdição, que é talvez a principal característica dela, é a ideia da inércia, certo? Então, a inércia ela é uma atividade que está ligada muito com a atividade jurisdicional, né? Inércia da jurisdição, né? O que significaria aí a inércia da jurisdição? A inércia da jurisdição é o seguinte, ó, o juiz ele só vai resolver os conflitos de interesse que for provocado para tanto, né? Quando provocado para tanto, ele vai resolver aí os conflitos de interesse. Quer dizer, diante da provocação da parte, o juiz acabará resolvendo os conflitos de interesse que forem surgindo na sociedade. Então, por quê? Porque a atuação do Estado é inerte. O que retira a inércia da jurisdição? O que retira a inércia da jurisdição, né? O ponto básico que vai retirar a inércia é o exercício do direito de ação. A partir do momento que eu exercito o direito de ação, eu retiro a inércia da jurisdição. Por quê? Porque o juiz é um sujeito inerte, certo? Então, ele não vai atuar senão quando provocado para a atuação. E nos exatos limites em que é provocado para a atuação, né? Então, isso está permeado em diversos artigos do Código de Processo Civil. Eu coloquei 3 aí para vocês, né? Que é o 262, o artigo 2º e o artigo 128. Na página 3 aí. Olha o que diz o artigo 262, ó. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Quer dizer, esse ato processual, esse processo, ele necessita o exercício do direito de ação. Necessita que eu exercite a ação e retire a inércia do Estado. Artigo 2º. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte o interessado a requerer, nos casos e formas legais. Então, o juiz não presta tutela se não for requerida. Mais um exemplo de inércia da jurisdição. 128, lá embaixo, ó, página 2, né? O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso e, portanto, proibido conhecer de questões não citadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Quer dizer, significa que o juiz não pode conhecer de questões que não foram citadas pela parte, que seriam exatamente de conhecimento e de provocação da parte. Isso é mais um ponto de inércia da jurisdição. Veja como esse poder que o juiz tem, ele é extremamente limitado por artigos de lei, pela essência da jurisdição, que tem como principal característica ser inerte. É por isso que a sentença do juiz, quando ele sentencia, olha só, quando o juiz faz uma sentença, ela tem que ser congruente com o pedido.
certo? Ela tem que ser congruente com o pedido. Escreve aí na tua página 2, né, que um dos pontos principais dentro dessa ideia é o princípio da congruência, certo? Pode escrever aí na página 2, do lado da inércia, aí onde contempla aí todas as características da inércia, né? Princípio da congruência. O que seria o princípio da congruência? É exatamente isso, ó. A sentença ela tem que ser congruente com o pedido do autor, certo? Princípio da congruência. É por isso, essa matéria depois a gente vai analisar, isso que eu vou falar agora, depois a gente vai analisar, vai ter um material somente sobre isso. É por isso que o juiz, ele não pode sentenciar a mais do que o pedido, ele não pode deixar de analisar um pedido e nem sentenciar fora do pedido, que é o conceito das sentenças extra, ultra e citra petita. Uma sentença extra petita, olha só, sentença extra petita é uma sentença que é fora do pedido. Então, por exemplo, eu peço um carro e o juiz me dá uma vaca. Então é uma sentença que está totalmente fora daquilo que eu estou pedindo. E por isso fere o princípio da congruência e a inércia da jurisdição, porque o juiz tem que estar adstrito àquilo que foi pedido, já que ele está numa atividade inerte. Uma sentença ultra petita é aquela que dá a mais do que o pedido. Portanto, ela ultrapassa os limites do pedido. Por isso, para gravar, aí, ultra petita ultrapassa os limites do pedido, né? Mais do que pedido. Por exemplo, eu peço a condenação do réu em 20 mil reais. Aí o juiz condena ele em 40. Está dando mais do que aquilo que eu pedi. Não pedi tudo isso. E, portanto, está violando a inércia da jurisdição. Depois a gente vai ter uma aula de sentença que a gente vai ver esses conceitos aqui. Mas só uma ideia para já ficar mais claro aí o sistema do direito. E uma sentença também não pode ser infra ou citra, né? Então, sentença infra ou citra petita. O que seria uma sentença citra ou infra petita? É aquela que deixa de analisar um pedido. O seguinte, ó, se ele é inerte e eu faço o pedido A, B e C, ele está obrigado a analisar o pedido A, o pedido B e o pedido C. Então é uma sentença infra ou citra petita, certo? Citra é de limão, citrus. Então, citra petita, certo? Então é aquela que deixa de analisar um pedido. Deixa de apreciar pedido. Certo? E aí bem importante e bem direcionado esse estudo, né? Porque aqui a gente tenta dar matérias aí bem direcionadas para as questões objetivas. Você vai ver depois que a gente vai resolver as questões, é exatamente esse tipo de matéria que acaba caindo. Isso aqui cai bastante, né? Sentença extra, ultra e citra ou infra petita, né? Então, por exemplo, a sentença extra, ultra e infra ou citra petita, elas padecem aí de uma irregularidade, né? Vamos pensar só para a gente já trabalhar com outros termos do direito. Como é que eu resolvo uma sentença que for extra petita? Qual é o meio que eu tenho para resolver uma sentença que eu pedi uma vaca e ele me deu um cavalo? Como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver isso mediante um recurso, né, que é o recurso de apelação. Concorda aí? Porque da sentença cabe apelação, né? Então eu vou apelar. Eu vou alterar aquele sentido da sentença. A partir do momento que eu peço uma coisa que o juiz me concede outra, eu tenho que apelar para tentar alterar a sentença. Uma sentença ultra petita também eu tenho que apelar. Por quê? Porque tanto o autor como o réu teriam interesse. Vamos pensar o seguinte, ó, se eu peço 10 mil e eu recebo 30, talvez eu como autor não queira apelar.
mas o réu pode apelar dessa sentença aí. Mas mesmo assim o autor também poderia, porque está sendo dada, inserida no sistema uma sentença injusta, inválida, que depois pode ser rescindida até por ação rescisória. Então, se eu ganhar 10 mil, eu quero ganhar 10 mil, não quero ganhar 30 injustamente, eu quero ganhar 10 justo. Então teria interesse tanto por parte do autor como do réu. A apelação. E aí vem a pergunta, já caiu várias vezes na ordem. Como é que eu resolvo uma sentença infra ou citra petita? É por apelação que eu resolvo ela? O juiz deixou de analisar um pedido que eu fiz. Olha só, pensa comigo aí. Eu fiz o pedido 1, o pedido 2 e o pedido 3. E o juiz só analisou, não estamos falando que foi procedente ou não, ele só analisou o 1 e o 2. O 3 ele não analisou. Como é que eu vou suprir omissões do julgado por embargos de declaração, certo? É a forma como eu faço a supressão de eventuais omissões no julgado, certo? Embargos de declaração. Embargos de declaração. Então, a forma como eu faço aí a supressão de omissão no julgado, certo? Então, caiu recentemente a seguinte questão, só para a gente tentar entender. Numa sentença extra petita e uma sentença ultra petita, teria uma diferença. Na extra, o sujeito concedeu a mais do que eu pedi. E na ultra, ele está concedendo... na extra, ele concedeu fora daquilo que eu pedi. E na ultra, ele concedeu a mais do que aquilo que eu pedi, certo? Essa relação. Aí caiu a seguinte ideia, olha só. Sabe que a sentença dada pelo juiz e a apelação remete o processo para o tribunal. Certo? Então vai acontecer o seguinte, ó. O juiz sentenciou fora do pedido, ou a mais do que o pedido. Quando o tribunal recebe isso em grau de apelação, ele vai determinar a nulidade da sentença ou ele vai determinar a reforma da sentença, certo? Por que vai acontecer? Olha só, nulidade ou reforma. Qual é a diferença entre falar nulidade e reforma? Se eu falo que a sentença é nula, lá no tribunal, eu falo que a sentença é nula, eu devolvo os autos para o juiz para que ele profira nova sentença, certo? Então, está lá os desembargadores, três desembargadores vão julgar o feito e eles entendem, olha, a sentença dada pelo juiz é nula, então vamos determinar o retorno do processo ao primeiro grau, para que o juiz profira nova sentença, já que ele proferiu totalmente em desacordo com o pedido, certo? E tem um outro caso, que é o caso da reforma, que o tribunal vai dizer o seguinte, vamos reformar a decisão do juiz. Quer dizer, ela está boa, está certa, só que tem alguns tópicos que a gente tem que reformar. Então o acórdão já substitui a sentença. Não precisa ter nova sentença. Eu não cassei a sentença, não tem que ter nulidade. Eu estou pedindo tão somente a reforma. Isso é bem importante em grau de recurso. Porque ou tu pede a nulidade ou tu pede a reforma. A pergunta que caiu é a seguinte. Numa sentença extra petita e numa sentença ultra petita, a sentença extra vai ser de reforma ou nulidade? E a sentença ultra vai ser de reforma ou de nulidade? Essa é a relação aqui. Quando o tribunal pega uma sentença que é extra petita, ele vai reformar a sentença ou ele vai decretar a nulidade, dizendo que o juiz profira novamente novo julgado. E quando eu tenho uma sentença ultra petita, eu vou determinar a reforma ou eu vou dizer para o juiz dar outra sentença? Ou então eu vou dizer para o juiz, olha, eu dei uma parada aí na tua sentença que estava meio fora do contexto, certo? O que o juiz vai afirmar? O que vai ser? Bom, aqui na sentença extra petita, como ela foi totalmente fora do pedido, essa sentença vai ser nula, haverá nulidade, certo? Como a sentença ultra petita, ela é a mais do que o pedido, eu não vou ter a nulidade da sentença, eu vou ter uma reforma da sentença. O que vai fazer o tribunal? Ele vai colocar a sentença agora muito mais de acordo e congruente com o pedido. Então ele vai aparar as arestas.
Ele vai dizer, olha, isso aqui está fora, isso aqui é demais, então fica a sentença, eu vou limpar ela, eu vou estabelecer um novo critério. Consegui entender essa diferença? Então isso é comum, já caiu algumas vezes. A ideia de uma sentença que seja fora do pedido, a apelação ter sentido de decretar a nulidade dela. Enquanto uma sentença que ultrapassa os limites do pedido, eu não vou ter a nulidade, vou ter uma reforma dela, certo? É a mesma coisa o seguinte, olha só. Vamos supor que, para te gravar aí, não esquecer esse conceito, né? Vamos supor o seguinte, tu senta no restaurante, certo? E aí tu pede lá, por favor, uma laminuta, é isso que tu pediu. É isso que o autor faz, né? Então com uma petição inicial. Por favor, aí, por favor, não dando moral, né? Quentinho, né? Então, por favor, uma laminuta. Aí tu senta lá, o garçom vem te trazendo uma sopa de capelete. Aqui está a sua sopa de capelete. O que tu vai dizer pro garçom? Bom, hoje está frio, né? Mas se não tivesse, vamos dizer, calor de 30 graus, de 40 graus aí, certo? Pediu uma laminuta, o sujeito te deu uma sopa de capelete. Tu vai dizer para ele, pode levar, eu não quero isso aqui, é imprestável, não foi isso que eu pedi. Para mim não tem qualquer valor isso. É a mesma coisa. Eu entrei pedindo um carro, o juiz me deu uma vaca. Diz, olha, é nulo, não prestou em nada aquela sentença, certo? Porque está totalmente fora do pedido. Agora vamos supor que eu tenha sentado lá no restaurante e eu peço, por favor, uma laminuta. Aí vem o garçom e me dá assim, senhor, aqui está a sua laminuta e aqui a cebolinha empanada. Sabe a cebolinha frita, aquelas anéis de cebola, né? Então, aqui está a cebolinha, os anéis de cebola. Aí eu vou dizer assim, mas eu não pedi anel de cebola. Aí o garçom vai dizer o seguinte, então desculpa, eu vou levar tudo. Não, deixa a laminuta, leva o anel de cebola, certo? Então leva o que excedeu. Então é por isso que quando ela ultrapassa é uma reforma. Não vou dizer, tá tudo nulo. Não, a laminuta está na minha frente. Leva a cebolinha lá, essa eu não quero. Não pedi. Então eu não preciso decretar nulidade de tudo que está acontecendo. Eu fico com aquilo que é válido e reformo, aparo, conserto aquilo que ultrapassou. É por isso que o STJ tem uma posição bem forte, no sentido de que uma sentença que ultrapassa os limites do pedido, ela não precisa ser decretada a nulidade dela, ela pode ser reformada. Eu vou aparar o que excedeu. Já uma sentença que é fora do pedido tem que ser decretada a nulidade, porque ela está totalmente em desacordo com aquilo que o autor pediu, ferindo então esse princípio aqui, né, que é o princípio da congruência. Ficou claro isso para você? Isso é bem importante aí, uma das matérias principais aí no exame da ordem. Aliás, na prova da ordem, utiliza a seguinte técnica, né? Não fica estudando muito matéria fácil, entende? Porque matéria fácil não vem caindo, né? Não cai nem em concurso público, tampouco na prova da ordem, né? Estuda aquelas matérias que tu lê assim um artigo, tu não entende, as exceções e tal. É a principal matéria que tem que estudar, né? Não vai cair, por exemplo, nunca caiu, o prazo de apelação é 15 dias. Não vai cair isso, certo? Porque, embora até você possa não saber, né? Mas isso é uma matéria simples, que é literalidade, né? Prazo de 15 dias, né? Então não vai cair isso. Cai justamente aquela parte que é mais complicada. Um grande problema na prova da ordem é que o candidato ele estuda aquilo que ele gosta, né? E infelizmente tem que te dizer, tem que estudar aquilo que tu não gosta, aquilo que é difícil, aquilo que é complicado. É assim que é na prova da ordem em concurso público. Concurso público é a mesma coisa, né? Não estuda aquilo que é fácil, que gosta. Porque aí, se tu acerta, todo mundo vai acertar também, não faz diferença alguma uma questão fácil, certo? Aí na prova da ordem, o nível da prova em questão objetiva é bem elevado, não é uma prova fácil. Não é algo que é uma brincadeirinha, assim, tá, eu sei mais ou menos, vou passar. Não, tu tem que saber bem, né? Porque justamente o nível dela é elevado. Pra vocês terem uma ideia, a prova de processo civil, na última prova de juiz de direito aqui do Rio Grande do Sul, a prova da ordem estava mais difícil que a de juiz de direito, em questões objetivas, né? Então, mas não é para te assustar, né? Só para, vamos dizer assim, te incentivar a estudar, certo? Porque você ganha um outro lado também que talvez seja o mais importante, né? Você estudando para a prova da ordem, você se prepara para qualquer concurso público no país, certo? Então, se às vezes o cara pensa, bom, eu quero advogar, bom, tá, tu vai penar um pouco, mas tu vai aprender algumas coisas que até na faculdade a gente não vê aí com tanta ênfase, né? Agora, fora isso, se tu quer concurso público, tu sai na ponta dos cascos aí, né? Porque tu fica preparado muito para qualquer concurso, né? E a ordem prepara muito bem para qualquer concurso, né? Porque ela exige, o edital da ordem é imenso, né? Desde o bem-vindo à faculdade até o confira o grau.
pode cair alguma coisa ali, né? Dentro do que aconteceu na tua vida, desde que tu entrou na faculdade até lá, confira o grau, alguma coisa pode cair, tem que ficar atento, né? Esse é o edital do exame da ordem, né? Então, ele prepara bem para outros concursos, né? Sai muito preparado aí para outras técnicas. Claro que é uma enxurrada de notícias, né? A prova da ordem, então tem que estudar tudo, né? Então é um pouco complicado, né? Por isso que o concurso público às vezes fica mais fácil do que a própria prova da ordem, certo? Então essa é a ideia aí da inércia, né? O exercício do princípio da congruência e isso aqui levado em questões aí que são bem importantes para a gente entender. Bom, depois aí na página 3, peguem lá, tem o artigo 460 que ele vai dizer o seguinte, ó. É defeso ao juiz proferir sentença a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso que lhe foi demandado. É exatamente o conceito da sentença extra ou ultra petita. Esse artigo 460 é isso. Que ele vai dizer, é defesa ao juiz proferir sentença a favor do autor de natureza diversa da pedida. O que é isso? Sentença extra petita, diversa da pedida. Ou, bem como condenar o réu em quantidade superior, ultrapassou então, né? Em quantidade superior ou em objeto diverso que lhe foi demandado, certo? Então esse 460 é o conceito da sentença extra e da ultra petita. Aí o conceito legal aí da citra e da infra petita não tem no CPC um conceito expresso da citra ou infra petita. Se pensa justamente pela ideia aqui da inércia da jurisdição, né? Do conceito aí da jurisdição ser uma atividade inerte. Bom, aí na página 3 tem as exceções a essa regra, né? Que são algumas exceções bem importantes aí para a gente ressaltar, né? O conceito aí das características da jurisdição, né? Quais seriam as exceções? Tem algumas exceções que são bem colocadas aí, já caíram várias vezes, né? Então, as exceções à inércia. Nós estamos falando quando que o juiz poderia agir diretamente, né, sem provocação. Então vamos pensar aí uma exceção da inércia processual, né, da inércia do juiz. Olha o artigo 989, coloquei aí no teu material. Ó. O juiz determinará de ofício que se inicie um inventário, se nenhuma das pessoas mencionadas no artigo antecedente requerer no prazo legal. O que acontece? Tem uma exceção no Código de Processo Civil que não é somente do inventário, é a ideia de arrecadação de bens, né? Que se ninguém promover, o juiz pode, de ofício, promover um inventário. Significaria a seguinte ideia, vamos pensar que o sujeito morreu, ou tem um testamento para exibir, ou tem uma herança que nenhum herdeiro provocou, ou não tem herdeiro, e aí ninguém promove o inventário. O próprio juiz pode se provocar. Então ele faz isso de ofício, é uma exceção da exceção. Eu nunca vi um juiz que fica pesquisando quem é que morreu e fica pesquisando se tem inventário. Ah, beleza, oba, vou entrar com inventário. Né? Então ninguém entrou, entro eu. Né? O juiz não faz isso. Né? Mas então, se está autorizado no Código de Processo Civil, não é nada prático, você não vê na prática, é uma questão própria para cair no exame da ordem, porque é um artigo que repousa lá no CPC, não tem quase nenhuma aplicabilidade prática, mas é um poder que o juiz teria de ajuizar um inventário, uma exibição de testamento, uma herança adjacente, se ninguém faz. Né? Não é somente o inventário é aquele que mais caiu já. Agora tem outros artigos próprios juntos com o inventário ali. Eu coloquei as exceções, né? Exceções é o 989, que é o inventário, o artigo 1220, que é a exibição de testamento. Por exemplo, se se sabe que tem testamento e ninguém promove, o juiz pode promover a exibição de testamento, né? Tá aí na tua página 3, né? 1219. 1142, que é a herança jacente. O que é uma herança jacente, né? É uma herança que jaz, né? Morreu tanto o de cujos como a própria herança. É o seguinte, ó, é o sujeito que deixa uma herança, mas não deixa herdeiros, né? Então, é herança jacente, né? Você já sente que não vai ficar com ninguém, né? Então vai ficar com o Estado aquele valor. Por isso que é uma herança que eu já sinto, né? Então, jacente. É uma herança que jaz, né? Então, morreu, sabe aquela aqui jaz, né? Então, aqui repousa. Então morreu o sujeito e a própria herança. Porque em termos finais vai ficar com o Estado,
aí eu posso, o juiz, promover, né? E a arrecadação de bens de ausentes, né? O sujeito, ele não morreu em si, né? Porque não é encontrado o corpo, enfim, né? Ele desaparece, aí eu tenho a declaração de ausência, né? Da pessoa e, portanto, arrecada esses bens. Essa é, vamos dizer assim, uma das exceções próprias ao conceito aí da inércia da jurisdição, onde o próprio juiz pode instalar esse inventário. Então, o principal artigo que já caiu aí é o 989, né, do Código de Processo Civil, que trabalha com inventário. Mas seria a mesma ideia do inventário, é a arrecadação de bens, né, seja exibição de testamento, seja herança adjacente ou arrecadação de bens de ausentes, certo? Outra exceção é no artigo 461, também da inércia da jurisdição, bem importante. O que diz o artigo 461? É o seguinte, ó. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Então é o seguinte, ó, qual é a parte importante aqui? A parte importante é que existe uma exceção no chamado resultado prático equivalente. O que aconteceria aí dentro desse chamado resultado prático equivalente? Olha só, vamos supor que eu peça alguma coisa, certo? Eu pedi uma determinada realização e o juiz, ao invés de responder ao meu pedido, ele me concede um resultado prático equivalente, certo? Então ele me dá alguma coisa que, na verdade, favorece ao meu pedido, entretanto não exatamente aquilo que eu pedi, mas algo que está muito ligado ao meu pedido e aquilo acaba, de certa forma, atingindo aquilo que eu pedi, certo? Vamos tentar entender. Olha só, o conceito clássico disso é revestido em algumas ações em que o juiz, por meio dessas chamadas normas processuais abertas, não dá exatamente aquilo que o autor pede, mas dá um resultado prático equivalente ao pedido. Teve um caso no país aí que foi o seguinte: os moradores de uma área, um bairro residencial, eles entraram contra uma casa noturna que se tinha instalado naquele bairro residencial, certo? Aí gerava som e tal, né? Aí eles entraram pedindo o fechamento da casa. O pedido é fechamento da casa noturna. Esse é o pedido colocado aí na petição inicial, certo? O juiz, ao invés de deferir o fechamento da casa noturna, ele disse que a casa noturna deveria fazer isolamento acústico. E proibiu a instalação de mesa aí no passeio público, na calçada ali. Então o que ele fez? Eu pedi o fechamento da casa noturna. Aí o juiz, na sentença, ele defere que aquela casa noturna faça isolamento acústico. O que acontece? Acontece que o juiz, ele não está sentenciando fora do pedido. Ele está agregando um resultado prático equivalente ao pedido. Então pode acontecer que o juiz dê um resultado prático equivalente, que não seja diretamente aquilo que eu pedi, mas que alcance exatamente a minha causa de pedir, aquilo que efetivamente eu pedi. Se você olhar isso na doutrina, a maior parte dos exemplos doutrinários que são colocados sobre isso estão na seguinte ideia. Tem um exemplo que é clássico que se trabalha, que diz o seguinte, ó, o Ministério Público, ele ajuizou uma ação civil pública em face de uma empresa poluidora, certo? Então, é basicamente o mesmo exemplo aqui colocado. O Ministério Público, ele ajuiza uma ação civil pública contra uma indústria aí que emite poluentes, certo? Uma indústria poluente. E o Ministério Público pede o fechamento da indústria. Certo? Estou pedindo o fechamento aí da fábrica. Aí o juiz, atento a esse pedido, ao invés de ele dar um fechamento da fábrica, um fechamento da indústria, ele diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos instalar um filtro, instalação de filtro, para redução da emissão de poluentes. Então,
pensando em manter os empregos, ao invés de ele determinar o fechamento, eu vou lá e dou uma instalação e determino a instalação de filtro. Isso é uma sentença que está fora do pedido? Não. Isso é uma sentença que conduz um resultado prático equivalente ao pedido do autor, certo? Essa é a relação aí colocada. Talvez eu não atenda o teu pedido, mas eu conceda um resultado prático equivalente ao requerimento do autor. Consegue entender? Então isso é o conceito. Só que na hora da prova, tu vai poder marcar que não está fora do pedido se a questão trabalhar com resultado prático equivalente. Porque se eu falar o seguinte, ó, eu peço fechamento e o juiz me defere a instalação de filtro, bom, isso aí está fora do meu pedido. Agora, a questão tem que dizer a instalação de filtro atingindo o resultado prático equivalente requerido pelo autor. Se essa palavra estiver vinculada, vai estar correto. Não vai ser uma sentença fora do pedido. Porque ele não trouxe exatamente aquilo que eu... Lembra do restaurante? Ele não trouxe exatamente aquilo que eu pedi. Só que ele conduziu a um resultado prático equivalente. É a mesma coisa que tu chegar no restaurante, vamos dizer assim, a gente compara com o restaurante que vai ficar mais fácil. Aí você não esquece, né? Porque as sentenças a gente esquece, né? Chega no restaurante que tem fila, certo? Aí tu diz assim, eu quero uma mesa, senão eu vou embora, certo? Eu quero uma mesa agora, senão eu vou embora porque eu estou morrendo de fome. Eu e minha família, minhas crianças estão chorando. Por exemplo, eu no restaurante assim, né? Tem uma filha de 2 anos e meio e tem uma de 40... vai fazer 2 meses agora sábado, né? A Maria Clara, menorzinha, né? Então, bebê, né? Agora eu não estou indo no restaurante, né? Porque filho, tu faz renúncias totais aí, né? Tu só sabe o que é renunciar à tua vida quando tem um filho, né? E, aliás, ter filho é ótimo, porque tu dá um valor enorme para teus pais, né? Que tu vive aqui, passa aquilo que teus pais passaram, né? Aí tu começa a ter outra cabeça, né? E aí, tu faz renúncia e tal, né? Mas quando ela só tinha uma, né? Tinha 1 ano e meio, 2, ficar com uma criança esperando mesa em restaurante se não tem espaço kids, né? Não tem como, né? Então não tem... porque ela põe abaixo tudo, né? E ainda mais a minha, que são 2 mulheres, né? Então 2 filhas eu tenho. Então é bem complicado. E aí... não são 2 mulheres de 2 esposas, certo? É uma esposa com 2 filhas, né? Por isso 2 mulheres. Então, e aí é bem complicado, né? Aí eu sempre lembro disso quando eu digo o resultado prático equivalente. É o seguinte, olha... vamos pensar que um sujeito vai no restaurante e diz, eu quero uma mesa. Aí o sujeito te traz uma cadeira, certo? Te põe lá num local e põe um pratinho assim, com polenta, pastelzinho, assim, né? E diz aqui tá, eu não tenho mesa, mas eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui tá fora do meu pedido. Aí tu vai dizer, não, tá legal, né? Senta ali, espera um pouquinho, fica comendo um pastelzinho, uma polentinha. Quer um refrigerante, quer uma cerveja e tal. Então, o que o juiz faz? Ele dá um resultado prático equivalente. Na verdade, quando eu digo quero mesa, é que eu tô com fome. Esse é o critério. Então, se ele me dá uma cadeira, não uma mesa para sentar no restaurante, me dá lá um petisco para comer, eu fico esperando atingir o resultado prático equivalente. Não foi fora daquilo que eu pedi. Eu não vou dizer, tá louco, meu? Eu não pedi cadeira. Eu pedi uma mesa para sentar e comer, eu não quero pastelzinho. Não vou falar isso. Então, tá bom. Tá dentro daquilo que eu pedi, né? Agrega a minha causa de pedir. Consegue entender? Então, eu quero o fechamento da indústria. Porque quando o Ministério Público entra com isso... Ele não quer o fechamento da indústria, ele quer a proteção do meio ambiente. Então o juiz alcança a proteção do meio ambiente por um resultado prático equivalente. Então essa é uma das principais matérias hoje atuais do processo civil. Porque ao invés do juiz indeferir a petição inicial, ele faz o quê? Ele determina a colocação aí de um resultado prático equivalente, a colocação de um filtro, para de repente responder de uma forma mais adequada àquele pedido do autor. Isso cai bastante também. E o parágrafo 4º, que também é uma matéria bem importante, que trabalha aí com a chamada multa diária ou astrente, né? Então é o seguinte, ó, parágrafo 4º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor. E aí grifa a parte importante, né, que é independentemente de pedido do autor. Então, sem requerimento expresso do autor, o juiz pode agregar uma multa diária ao réu. O nome disso, só puxa uma flecha aí, na parágrafo 4º, é astrente, né? Algumas questões já caiu no exame da ordem, ao invés de chamar de multa diária, chamar de astrente. Então é astrente, que é importado lá do direito francês, né? Astrente, que seria o que ela? É uma multa diária, né?
É uma multa diária. Então, eu agrego uma multa diária ao réu para que ele cumpra aquela determinação. E o melhor de tudo, esta multa diária pode ser requerida, pode ser determinada sem requerimento expresso do autor, que é um ponto bem importante. Então eu determino a multa sem ter requerimento expresso do autor. Então, mesmo o autor não fazendo requerimento, eu vou lá e determino a incidência daquela multa. A partir dessa ideia de incidência da multa sem requerimento expresso do autor, eu não estou sentenciando fora do pedido. Eu estou numa autorização legal que é dada no artigo 461, parágrafo 4º, porque a multa ela é um incentivo para que o réu cumpra aquela determinação. Então, a partir do momento que eu incentivo ele, de uma forma forçada, é claro, né? Mas eu dei uma incentivada. A partir do momento em que eu digo, olha, faz isso aí, senão vai acabar sofrendo uma multa. Então eu estou incentivando ele a cumprir a demanda. Algo totalmente permitido, que de certa forma relativiza aí essa possibilidade da possibilidade colocada aí da atuação somente quando provocado. Certo? Peguem as questões lá no final. Questão 5. Questão 5 vai dizer, ó, a autocomposição destaca-se como meio alternativo válido de solução de conflitos. Desse modo, pode essa forma alternativa ser utilizada dentro ou fora da relação jurídica de direito processual, endo ou extraprocessual. Então é uma questão que assusta muito mais do que pergunta, né? Porque ela está dizendo o seguinte, a autocomposição, o que é a autocomposição? É um acordo, certo? É uma composição, né, que eu posso fazer aí dentro de um conflito de interesse. Ele está perguntando o seguinte, ó, eu posso fazer um acordo antes de provocar o processo, ou a jurisdição, ou após o processo estar em andamento. E é verdadeiro. Pode ser endo ou extraprocessual, né? E nem sempre, quando eu tenho um conflito de interesse, eu preciso provocar a jurisdição. Ou eu posso ser violado naquele conflito de interesse, ou então eu posso buscar a parte para fazer uma composição, um acordo sobre aqueles termos que nós estamos trabalhando. Então, tanto o caso de um acordo dentro do processo quanto fora. É por isso que endo ou extraprocessual. Verdadeiro, então, a afirmação da questão 5. Vamos pensar só para explorar um pouco mais a questão. Eu posso fazer um acordo depois da sentença? Posso fazer um acordo depois da sentença? Ou a partir do momento que a sentença é dada, ela começa a valer como lei entre as partes? A sentença ela é uma lei entre as partes. Produzindo coisa julgada, por exemplo, tem força de lei. Agora, nunca vamos esquecer que o objetivo máximo do processo é a pacificação desse conflito aqui. Então, a pacificação desse conflito. O que vai acontecer? Vai acontecer que a partir da ideia de conflito, a qualquer momento, até mesmo depois da sentença, eu posso pacificar um conflito, posso fazer um acordo. Então, não é porque tem sentença que não pode mais fazer acordo. Eu posso fazer acordo, inclusive, depois que o processo está lá no STF, eu posso fazer um acordo. Então, não tem problema algum. Por quê? Porque eu quero a harmonia social, né? Basta eu te dizer o seguinte, ó. O sujeito foi condenado em 1 milhão. Aí ele liga para mim e diz, olha, eu não vou te pagar nunca 1 milhão de reais. Mas se tu quiser, eu te pago amanhã 100 mil reais. Aí tu diz, bom, receber 1 milhão nunca e 100 mil à vista, prefiro receber 100 mil. Eu faço um acordo. Então, basicamente o acordo ele permite aí uma certa autonomia de vontade. Ele pode ir contra a sentença e ser dado depois da sentença. Não teria problema algum. Certo? Questão 8. Diz lá, ó, pelo princípio da congruência entre o pedido e a sentença, é defeso ao juiz proferir sentença condenando o réu em objeto diverso do que lhe foi demandado. E aí, verdadeiro, né? Porque é proibido, é defeso, né? Lembrando que defeso tem o sentido de proibido, né? Pelo princípio da congruência entre o pedido e a sentença, é proibido, é defeso ao juiz
proferir sentença condenando o réu em objeto diverso que lhe foi demandado. Exatamente, né? Está proibido. E aí, me diz qual seria essa sentença. É uma sentença ultra, extra ou citra petita? Aquela que condena em objeto diverso. Eu pedi uma coisa e ele me deu outra. É uma sentença extra, certo? Extra petita. Lembra que o ultra, tu consegue vincular a seguinte ideia, ó. Ultra é aquela que ultrapassa os limites do pedido, né? Então, eu pedi uma coisa e ele me deu a mais, ultrapassou, certo? Então, essa é a relação. E extra tem o sentido de fora, né? Então, seria fora do pedido. Questão 9. O órgão jurisdicional, uma vez provocado, não pode recusar-se a dirimir os litígios, tampouco delegar a outro essa função. E aí, verdadeiro, né? Por quê? Porque uma vez provocado eu não posso estar fora aí da relação do pedido, né? Eu tenho que corresponder exatamente àquele pedido e muito mais, eu sou obrigado a sentenciar, né? O juiz tem a obrigação constitucional de proferir uma sentença. Se ele não profere uma sentença, aí acabaria colocando aí um aspecto próprio de violar e negar a própria prestação jurisdicional, certo? Então, essas questões atinentes a essa matéria que a gente viu, voltem lá no material, página 3, a gente só faz mais 10 minutinhos aí antes do intervalo. Dá tua última carga aí, né? Só para aguentar até o intervalo, né? Então, aí na página 3 tem duas outras características da sentença, que é a sentença secundária e substitutiva. O que seria isso? Quais seriam as principais peculiaridades aí dentro dessa sentença, né? Secundária, as características, desculpa, da jurisdição, né? Secundária e substitutiva. Vamos lá então para tentar entender. Bem, se diz que a jurisdição ela é secundária e substitutiva. Vamos tentar entender por que isso é bem importante. Olha só, a figura da sentença como secundária e substitutiva, certo? Secundária e substitutiva implicaria dizer o seguinte, olha só, quando você tem uma atividade jurisdicional, a jurisdição ela não é uma atividade primária originária ou original, certo? Então vamos dizer o seguinte, ó, ela é secundária, ela não é primária, originária ou original. Essa é uma característica bem importante da jurisdição. Então, ela não é primária, não é originária e não é original. O que significaria dizer isso? Significaria dizer o seguinte elemento. Eu não posso, para buscar aí a satisfação do meu direito, ou em qualquer violação a direito que eu tenha, provocar a jurisdição. Quer dizer, eu não gostei disso, eu vou entrar com uma ação. Na verdade, eu não posso fazer isso. A jurisdição, ela tem que ser a última tentativa capaz do sujeito de resolver os seus problemas. Porque primeiro eu deveria chegar no sujeito lá, bater na porta dele e tentar fazer um acordo. Se eu não consigo fazer esse acordo, aí como uma última razão, então eu provoco a jurisdição. O grande problema hoje do Estado é que as pessoas começaram a tratar a jurisdição, o processo, como o primeiro método de composição dos seus litígios. Então, o que eu mais escuto na advocacia é o seguinte, eu só falo na frente do juiz, né? Eu tenho que dizer para o cliente que está errado ele só falar na frente do juiz. Ele tem que ter capacidade de resolver os seus problemas, certo? Na vida social. É para isso que existe o direito civil, né? Para isso que existe o cumprimento de normas no Código Civil. Se você não consegue resolver os seus problemas no âmbito material, fático, aí sim, com uma última razão, né? Então a gente chama da última ratio, né? Você provoca a jurisdição, né? Isso é muito comum quando diz, eu não tenho uma coisa, eu quero entrar com uma ação. Aí o sujeito não exibe documento, eu quero entrar com uma ação de exibição de documento. E eu nem bati na porta do sujeito lá para pedir o documento, se ele vai me dar, se ele não vai dar. Então, muitas vezes,
o sujeito não acaba optando pela jurisdição como uma forma primária. Ela não é uma forma primária, ela é uma forma secundária. É a última medida que eu tenho, a última ratio. Os americanos chamam a jurisdição de last enforcing power, né? Quer dizer, é a última força possível, last enforcing power. Quer dizer, é depois, é lá no final que eu vou tentar a jurisdição. Quando eu não tenho mais capacidade de compor os litígios, aí sim eu chego na jurisdição. É por isso que hoje a ideia é de realização de acordos, né, de conciliação, de mediação, de alcançar uma solução mais rápida e anterior. É por isso que falei para vocês lá no Chile, né, primeiro 3 tentativas de conciliação para depois chegar no processo. É por isso que o JEC, né, Juizado Especial Civil, trabalha com primariamente uma audiência de conciliação, para tentar compor esses litígios antes de ter propriamente uma sentença. Esse é o conceito básico aí da atividade secundária. Ela é num segundo momento e não num primeiro momento. Tem pessoas que, isso está implícito na nossa consciência, né? Tem pessoas que acham que entrar com um processo é errado, né? Está fazendo uma coisa errada. Tanto que quando alguém conta que entrou com uma ação, ninguém vem sorrindo dizendo, eu entrei com uma ação. A pessoa vem com uma cara chateada dizendo que tive que entrar com uma ação, não é? Se contar, tive que, o que é esse tive que? É a impressão secundária que nós temos da jurisdição, né? Eu tive que entrar com uma ação, não deu, né? Então não tive outra alternativa, não tinha outro sentido senão provocar a jurisdição. Por isso que ela é entendida como secundária, ela não é originária. E ela é substitutiva. Por que a jurisdição seria substitutiva? Porque ela é capaz de substituir vontades. Esse é um aspecto próprio da jurisdição, né? Então, ela substitui vontades, né? Quer dizer, se você não quer fazer alguma coisa, não tem problema, a jurisdição faz para você, né? Tá, que nem a RBS, né? A gente faz para você, né? Então, se você não quer fazer, não tem problema, a gente faz para você. Eu não quero pagar a dívida, não tem problema. É penhora na tua conta corrente, é expropriação patrimonial, é busca e apreensão do teu veículo, né? Então, se você não quer realizar aquele ato, não tem problema algum, a jurisdição faz aquele ato para você. Claro que ela vai fazer à força aquele ato, né? Mas ela tem essa capacidade, essa coercitividade, né? Então, ela faz cumprir de um modo soberano os seus mandamentos, mediante medidas indiretas, como, por exemplo, crime de desobediência judicial, de ordem judicial, né? Multa astrente, como, por exemplo, medidas diretas, a força do oficial de justiça ao reintegrar a posse, busca e apreensão de bens. Então, isso trabalha com um critério substitutivo. A própria sentença ela pode substituir vontades, que é o que está no artigo 466A. Então, aí na próxima página, página 4, pega lá, o artigo 466A, certo? Então tá aí na página 4. Olha o que diz o 466A. Ele diz o seguinte, ó: condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu tenha que emitir uma declaração de vontade. O que significaria uma declaração de vontade? Isso acontece bastante, por exemplo, quando eu tenho escritura pública. Para transmitir um imóvel, só para trabalhar aí com o meio de transmissão de um imóvel, de compra e venda de imóveis, né? Tu vai ter, por exemplo, primeiro um contrato que vai ser promessa de compra e venda, né? Contrato de promessa. Por que é um contrato de promessa e já não é de compra e venda? Porque, na verdade, eu não vou, na maior parte dos casos, o contrato, quando eu compro um imóvel, ele não tem o pagamento à vista e o sujeito me entrega, né? Eu prometo que vou pagar e ele promete que vai construir, né? É basicamente isso, né? Então eu tenho uma promessa de compra e venda. Depois que tudo for pago, eu vou ter que fazer uma escritura pública. Aí eu pego todos esses termos do contrato e comparecem vendedor e comprador lá num tabelionato,
né, e faz uma escritura pública, um tabelionato de notas, lavra em um instrumento público, dizendo o quê? Basicamente dizendo os mesmos termos do contrato. E essa escritura pública depois ela vai a registro, no registro de imóveis, né? Então, registro de imóveis, que é na ideia da matrícula, né? Então, a matrícula do imóvel, certo? Esse é o conceito aí básico da transcrição ou da operação de uma transferência de imóveis, né? Basicamente esse conceito. O que importa, que é relevante? Olha só, acontece que tem vários casos onde eu pago todo o valor do apartamento que eu comprei ou da casa e o sujeito não me dá a escritura pública. E aí eu não consigo registrar lá na matrícula, porque só tem um contrato que é particular. Eu não tenho um contrato que está revestido de formalidade pública, que é a escritura pública. Por que o vendedor não me dá? Ou porque a construtora faliu, ou porque não conseguiu concluir a obra, enfim, eu comprei na planta, fui prejudicado. Ou então porque você está de má fé mesmo, não quer me dar a escritura pública. Eu entro com uma ação para que ele seja obrigado a dar uma escritura pública, declaração de vontade. Depois da sentença, se ele não dá aquela escritura pública, a sentença já vale como a declaração dele. Quer dizer, a sentença ela é capaz de substituir declarações de vontade. Então, o sujeito não quer fazer declaração, não tem problema. A sentença já é a declaração de vontade. Então, esse é um caráter substitutivo. Uma sentença já teria capacidade. Uma sentença que obriga o sujeito a outorgar uma escritura pública, ela já tem o valor de uma escritura pública. Eu já posso revestir ela de formalidades públicas, né? Justamente porque a jurisdição teria esse caráter aí substitutivo, certo? Peguem as questões lá no final. Aí diz na questão 6, né? Diz o seguinte critério, ó. São características da função jurisdicional: imparcialidade, revogação e originalidade. Bom, imparcialidade é uma característica da função jurisdicional, certo? Revogação, eu posso revogar a jurisdição e afirmar o seguinte, olha, no contrato que nós estamos firmando, não haverá intervenção do Poder Judiciário. Eu posso fazer essa cláusula aí? Não posso, né? Porque eu não posso afastar a intervenção do Poder Judiciário, a lesão ou a ameaça a direito. É um critério de ordem público. Nunca eu posso afastar a intervenção do Poder Judiciário. Não pode ser afastado. Eu não posso fazer uma cláusula dizendo esse contrato não se submete ao Poder Judiciário. Eu até posso eleger uma arbitragem. Agora, mesmo assim, se tiver algum problema de nulidade, poderia se sujeitar ao Poder Judiciário. E depois a originalidade. Originalidade não é uma característica da jurisdição. A jurisdição não é originária, não é original, não é primária. Ela é secundária, quer dizer, ela está para substituir vontades. E a partir dessa substituição de vontades, ela acabaria fazendo valer os seus mandamentos sem qualquer atividade própria aí do réu. Certo? Então, falsa aí essa questão, né? Questão 6, falsa. Depois a questão 14, peguem lá. A questão 14 vai dizer o seguinte, ó. No que concerne aos requisitos e efeitos da sentença e de conformidade com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que a sentença transitada em julgado que condena o devedor a emitir declaração de vontade produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. E aí, verdadeiro, é o critério de substitutividade da jurisdição, né? Se eu condeno o sujeito a uma declaração de vontade, eventualmente, se ele não emite, a sentença transitada em julgado, ela tem todo o efeito da declaração não emitida. Ela vale como se fosse a declaração não emitida. Então, verdadeira a questão 14, justamente porque o fundamento de validade dela é o 466A, né? Então, o artigo 466A é o fundamento aí da validade dessa questão, porque justamente trabalha aí com o caso de alteração aí da aplicação, independentemente da vontade do sujeito. Certo? Então tá bom. Vamos fazer um intervalo, então depois a gente retorna.